Olá! No Justiça Legal de hoje, você vai conferir como funciona o trabalho desenvolvido com curatelados em um hospital psiquiátrico de Santa Catarina. No quadro Entrevista, recebemos a assessora jurídica Ana Paula Zimmermann de Meireles para falar sobre um estudo realizado por ela que compara presídios de Florianópolis e da cidade de Constance, na Alemanha. E a partir de agora, você vai ver como a plataforma pública consumidor.gov vem ajudando consumidores de todo o país, inclusive aqui do estado, a resolverem conflitos de forma rápida e fácil. Olha só. A fim de aproximar empresas e pessoas para resolverem conflitos nas relações de consumo, o governo federal lançou em 2014 a ferramenta consumidor.gov. Eu penso que esta é efetivamente uma ferramenta útil e barata e eficiente. Nós estamos desonerando o judiciário, permitindo que o juiz fique livre para atender aqueles casos que necessitam da efetiva interferência do juiz. Mediante convênio firmado entre Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor e órgãos do Ministério da Justiça, juízes catarinenses passaram a ter disponível esse meio alternativo de solução de conflitos. Nós precisamos encontrar outros meios que atendam o consumidor, atendam o cidadão e de uma forma mais rápida. Todas essas entidades que trabalham no sentido de buscar a conciliação são meios válidos e que devem ser estimulados. Visando a prestação jurisdicional eficiente, 2 unidades da comarca de Joinville têm se destacado por obterem resultados significativos em acordos firmados por meio da utilização da ferramenta. Eu opero com o consumidor.gov há cerca de 2 anos. Todas as ações em que os consumidores de crédito que ingressam com ações aqui são passíveis da utilização dessa ferramenta. E essa ferramenta é sempre estimulada o seu uso logo quando eu recebo uma inicial, geralmente de revisão de contrato bancário. Percebo que não houve nenhuma tentativa realmente clara e eficiente de acordo junto com as instituições financeiras. E aí eu suspendo o processo e encaminho todo o procedimento à ferramenta que é gratuita, ou seja, não dá nenhum prejuízo para a parte. Ela auxilia, porque ela é um mecanismo de troca direto entre o consumidor e o fornecedor. A agilização na prestação jurisdicional ela é grande porque, como ela faz esse intercâmbio sem o auxílio do judiciário, ela retira essas demandas do Poder Judiciário. Na nossa unidade, nós aplicamos como uma audiência virtual, se assim nós podemos denominá-la, retirando a audiência preliminar da Lei 9.099 e temos um ganho na agilização do processo, já que uma vez que a empresa não aceite a demanda do consumidor, o processo prossegue até o trâmite final. Além dos magistrados, os advogados da OAB de Joinville também acreditam nos meios não adversariais de solução de conflitos e dizem que as partes só têm a ganhar ao apostarem na conciliação. Todos os meios de solução alternativa de conflitos são interessantes. Hoje nós temos um judiciário extremamente abarrotado de processos, não se dá conta mais. Os próprios advogados muitas vezes têm uma cultura litigiosa que é prejudicial à própria administração da justiça. Então, quanto mais a gente puder ter o acesso aos consumidores, ainda mais em demandas pequenas, que muitas vezes sequer o consumidor tem condições de pagar um advogado, sequer o consumidor, para o advogado também acaba não sendo interessante assumir um caso de valor tão irrisório. Às vezes a gente está falando de uma situação de uma panela, de um celular, coisas de R$70, de R$200, que às vezes não compensam para o advogado. Então, para a parte, ela sai daquele limbo e consegue ter a efetiva prestação da justiça. A plataforma pública consumidor.gov funciona para reclamações de produtos e serviços e hoje conta com cerca de 370 empresas de abrangência nacional cadastradas e mais de 7 milhões de consumidores atendidos em todo o Brasil. Aqui em Santa Catarina, o índice de acordos firmados através dessa ferramenta já supera 80%. Então, basta que o consumidor se cadastre, coloque ali as suas informações pessoais, que são restritas apenas aos administradores do site, ou seja, outras pessoas não vão ter acesso às informações pessoais que vão ser cadastradas ali e a pessoa realmente consegue ter uma efetividade, porque é um site extremamente intuitivo. Você se cadastra, verifica se o fornecedor que você pretende reclamar se encontra cadastrado no site também e se ambas as partes estiverem cadastradas, você faz a reclamação e aí tem aquele prazo de 10 dias para que o fornecedor faça a resposta. Ágil, simples e gratuita.
É assim que os agentes da Justiça definem a ferramenta consumidor.gov, que garante melhorar e dar celeridade às ações referentes ao direito do consumidor. E tudo isso sem onerar o judiciário. Nos últimos anos, pode-se dizer que o Brasil tem avançado no que diz respeito a políticas públicas de atenção à saúde mental. Em Santa Catarina, a nossa equipe foi visitar um hospital que atua dentro das leis de proteção e garantia dos direitos de pessoas portadoras de transtornos mentais. E o resultado desse trabalho desenvolvido por lá é o que você vai conferir agora junto com a gente. Acompanhe. O Hospital Santa Teresa fica na cidade de São Pedro de Alcântara, a 1 hora de Florianópolis. O local foi conhecido durante muitos anos como uma cidade que recebia pacientes com hanseníase. Hoje, abriga pessoas com transtornos mentais com vínculo social e familiar fragilizado. E o Poder Judiciário de Santa Catarina tem trabalhado duro para dar dignidade aos 38 moradores que ainda vivem por lá. A grande maioria dessas pessoas chegaram aqui porque foram abandonados pelas suas famílias. Eles são oriundos do antigo manicômio da Colônia Santana, aqui desta comunidade Colônia Santana. E hoje eles são residentes. Esta unidade aqui funciona há muito tempo, muito antes da lei antimanicomial, com os residenciais terapêuticos que foi idealizado na lei. Eles fazem um trabalho de excelência aqui, os funcionários fazem um trabalho de excelência e essa equipe de curadoras, que foram as curadoras nomeadas pelo juiz, fazem um trabalho em parceria com o hospital. Sempre um trabalho dialogado, conversado, para que não haja nenhuma interferência, indevida na gestão hospitalar. A grande maioria desses curatelados, eles sequer tinham documentos. Há uns 20 anos atrás, um promotor da comarca de São José fez um mutirão da cidadania e deu a eles uma certidão de nascimento. Então, se nós formos olhar nos processos, nós vamos ver filhos de fulano de tal, data estimada de nascimento. Eles escolheram um nome e a partir daí eles tiveram um registro. A partir desse registro de nascimento, o Ministério Público da comarca de São José ingressou com as ações, na época, eram ações de interdição, hoje não se chama mais interdição, e com as curatelas designadas pelo juízo, eles passaram a receber, eles recebem um BPC, que é um benefício de prestação continuada, pago pelo INSS, e essas curadoras, elas gestionam esses recursos. Com essa verba, as curadoras conseguem levar os pacientes para passear em shoppings, cinemas, restaurantes, além de comprar roupas, remédios e custear tratamentos odontológicos. É uma inserção na sociedade que traz qualidade de vida para todos. A gente foi vendo desde o começo qual o objetivo que a gente queria alcançar para proporcionar uma convivência mais harmônica, mais equiparada à cidadania para eles. Então, nesse grupo, o que a gente proporciona para eles? A gente atende às necessidades deles, medicação, alimentação que precisa extra, roupa, tudo que eles precisam. E, além disso, a gente proporciona passeios em conjunto com a direção, passeios, viagens, tudo o que eles precisam, assim, churrascos eles fazem, para que eles se sintam melhor nesse ambiente que eles são obrigados a viver por causa da doença, Mas lá no Hospital Santa Teresa, eles também têm atividades ocupacionais que desenvolvem as mais variadas habilidades psicológicas. Nós temos na terapia ocupacional, nós temos oficinas de tecelagem, desenho, pintura, atividades expressivas, e eles têm atividades de manhã e à tarde. E são horários livres, eles vêm quando eles têm a necessidade, quando eles têm a vontade de participar. Quando não precisa, não é obrigado a participar. E o seu Aderbal, que está aqui comigo, ele tinha uma história muito bacana, que ele é acumulador, ele tinha um processo de acumular as coisas aqui, Ele guardava o lixo, é isso? Ele era, Isso que é importante a gente falar. A história do seu Aderbal é uma das histórias mais bacanas que tem para mim aqui, na verdade, do que eles conseguiram fazer com a história do seu Aderbal. O seu Aderbal era um acumulador de lixo, e acumulando não só na casa, no colchão, mas no corpo. Ele ficava parecido assim com o monstro do lixo, como eles falaram, E eles conseguiram fazer um trabalho com o seu Aderbal que ele não se libertou do lixo, mas ele ressignificou o lixo na vida dele. Hoje ele trabalha com reciclagem de lixo. Ele tinha até bem pouco tempo, hoje a saúde física dele está impedindo que ele carregue tanto peso. Ele tinha uma carretinha que ele ia na comunidade, a comunidade guardava o lixo para ele voltava
juntava e ele reciclava todo o lixo que a própria comunidade já ajudava ele nesse processo. Ô, senhor Aderbal, quero saber, o senhor trabalha com reciclagem, é isso? Trabalhava. Trabalhava? Trabalhava. É? É. E hoje o senhor faz o que aqui? Ali no... Tapete ali. Ah, o senhor gosta de fazer tapete? É. Então vamos ali mostrar para o senhor fazer um tapete ali, então? Para todo mundo que está assistindo o senhor. Agora eu vou levar. Eles querem ver o senhor fazer tapete, seu Aderbal. Não, quero levar roupa guardada. E um dos moradores mais independentes é o seu Jair, que está aqui comigo. Dê licença, seu Jair. Podemos mostrar a sua casa aqui? Pode. Okay, quero que o senhor me mostre aqui como é que... Eu já estou percebendo aqui que é uma casa bem limpinha. Está mais limpa que o meu quarto, seu Jair. Dá licença. Eu não posso ver sujeira. É? O senhor não gosta? Ah, não posso. O senhor Jair tem de que... O senhor Jair tem TV aqui? Foi toda a Silvana que comprou pra mim, ó. É? O senhor gosta... E o senhor ouve música aí? Ah, eu vejo... Eu fico o dia inteiro só vendo música. É? E limpando minha casa. Que tipo de música que o senhor gosta? Ah, só música gaúcha. Gaúcha? É. O trabalho desenvolvido por todos esses profissionais, sem dúvida, gera muitos benefícios na vida dos moradores. Mas uma coisa que é perceptível é que os moradores também contribuem e muito na vida desses profissionais. Seria até hipocrisia dizer que só nós ajudamos, muito pelo contrário. Na verdade, ver o resultado desse trabalho é algo gratificante e acho que justifica, pelo menos a mim, justifica a minha função social, né, como magistrada, que é uma realização mesmo, ver o resultado desse trabalho, que é um trabalho feito em conjunto. Minha visão como ser humano mudou. E tinha uma senhorinha que estava na hora do banho e ela não tinha uma perna, era uma pessoa obesa, assim, então eles tinham dificuldade de tirar da cama e eles foram dar banho para ela na cama, foram dar banho nela na cama. E quando eles foram dar o banho, eles, na hora que eles botaram o paninho com sabão, molhado, ela disse, ai, que delícia, ela falou. E engraçado, porque a primeira imagem que eu tive foi olhar e dizer, nossa, como estão expondo aquela pessoa, para que isso? E daí eu comecei a olhar com outros olhos, porque dentro daquela realidade dela, o que eles estavam fazendo era um bem para ela e não uma exposição. Então é com esses olhos que eu tenho procurado olhar para cada um deles, cada vez que eu venho aqui. O prazer de estar aqui, o prazer de estar atendendo a eles, com certeza a retribuição é a mesma, né? Eles te dão, na sexta-feira eles te dão tchau, bom final de semana, mas te perguntam, quando é que você volta? Segunda-feira você está aí, né? Então tem essa questão que faz bem para a gente, né? Porque de uma certa maneira a gente se sente acolhido, como a gente os acolhe, a gente também se sente acolhido por eles, né? Isso é o que nos dá o sentido de manter o trabalho, de cada vez estar melhorando esse trabalho com eles. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, a nossa convidada é a assessora jurídica que atua na 4ª Vara Civil da comarca de Itajaí, Ana Paula Zimmermann de Meirelles, que veio conversar conosco sobre um estudo realizado por ela que compara presídios de Florianópolis e da cidade de Constanz, na Alemanha. É rapidinho, logo depois do intervalo, não sai daí que a gente volta já. O programa Justiça Legal está de volta e hoje no quadro Entrevista a gente vai conversar com a assessora jurídica Ana Paula Zimmermann e ela fez um TCC, um estudo comparado entre as realidades prisionais brasileiras e alemãs. Oi, Ana Paula, eu abro essa entrevista te perguntando de onde surgiu a ideia de fazer esse estudo comparado entre as duas realidades. No ano de 2014, eu fiz um programa de mobilidade acadêmica para a Universidade de Constanz, na Alemanha, viabilizado pelo convênio que a Universidade Federal tem com universidades europeias. E naquele momento eu já havia combinado com o professor Francisco Bissoli que eu estaria pesquisando alguma coisa para trabalhar no TCC, que só viria a ser apresentado dali a 2 anos. Então, antes de sair daqui de Florianópolis para o programa de mobilidade acadêmica, eu era estagiária na 1ª Vara Criminal aqui da capital, com o Dr. Marcelo Carlin,
E ele, quando eu saí do estágio, ele falou para mim, Ana, quem sabe tu dá uma pesquisada sobre alguma coisa do sistema carcerário alemão, a gente faz um artigo e publica juntos. Então, como eu tinha esses dois compromissos, na verdade, comigo, quando eu fui para lá, eu pensei, bom, vou unir o útil ao agradável, vou tentar trabalhar. Conversei com o professor Bissoli, ele falou, não, então faz assim, foca no trabalho prisional. Eu, então, visitei a unidade carcerária da cidade de Constance. É um presídio masculino que tem mais ou menos 200 presos, mais ou menos em termos de tamanho, parecido com o nosso presídio masculino aqui da capital, mas uma realidade estrutural completamente diferente do que a gente tem aqui. E foi isso que me impressionou de grande maneira, assim, a diferença estrutural até externa que a gente vê, assim, porque aqui a gente olha de fora, nos parece uma coisa antiga, acabada, mal cuidada, e lá o presídio ele fica num bairro totalmente residencial, dos lados tem casas, escola, é um prédio novo, tu olha de fora, tu nem diz que é um presídio, e só vai descobrir porque tem uma plaquinha bem pequenininha escrito presídio. Então, assim, em termos estruturais, uma realidade completamente diferente, o que me levou a ter essa curiosidade sobre, também por conta do que o professor falou, mas para saber se o trabalho prisional teria essa diferença tão gritante quanto outros aspectos daquele estabelecimento prisional. E quais foram as principais conclusões? Após a aplicação dos questionários que foram formulados com perguntas principalmente objetivas e encaminhados para os dirigentes dos dois estabelecimentos prisionais, tanto aqui de Florianópolis quanto da cidade de Constance, na Alemanha, eu alcancei algumas conclusões que, embora também sejam conclusões, foram negativas no meu ponto de vista, porque a partir da visualização da estrutura tão diferente, me parecia tão mais humana, assim, aos olhos nus parecia uma coisa completamente diferente. As conclusões em relação ao trabalho prisional não foram tão díspares em relação àquela experiência com a experiência brasileira. Alguns pontos específicos que, claro, se demonstram bastante evoluídos em relação à nossa experiência, o fato de que todos os presos daquela unidade carcerária têm possibilidade de exercer algum tipo de trabalho prisional. Aqui em Florianópolis isso é como se fosse um privilégio, não existe vagas para todos os presos, então, embora tenham vários tipos de ofício que eles podem prestar, não tem vaga para todo mundo. Então, no final das contas, a análise de quem vai poder prestar o serviço, quem não vai, é feita com um caráter discricionário em relação ao bom comportamento do preso, até ao tipo de crime que cometeu, a periculosidade, etc. Lá não, lá, a não ser que seja algo, pelo que eu consegui retirar da pesquisa, a não ser que seja algo assim, que o preso é de extrema periculosidade, totalmente não recomendado que ele participe de atividades em grupo, etc. Tirando isso, existe a possibilidade de todos os presos estarem engajados em algum tipo de trabalho prisional, seja ele com a manutenção do estabelecimento ou mesmo com as atividades manufatureiras que existem naquela unidade. No entanto, ao longo da pesquisa, inclusive o que era minha intenção demonstrar era a utilização do trabalho prisional como uma forma de ressocialização do preso. E isso não se verifica nem aqui nem lá. A maioria dos trabalhos que são disponibilizados tanto aqui em Florianópolis quanto naquela unidade que eu visualizei na Alemanha são opções de trabalho eminentemente ocupacionais. Então, assim, por exemplo, aqui em Florianópolis existe a oportunidade dos presos montarem telefone para a Intelbras, que é um convênio que existe com o governo do estado há muitos anos já. Nenhum preso sai dali e tem a oportunidade de continuar montando telefones na sociedade livre e ganhar a vida dele a partir daquilo depois que ele sair. Então, da mesma forma lá, existe, é muito mais organizado lá, mas não significa que aquele trabalho seja muito mais útil para o futuro do apenado, que, de acordo com as legislações da execução penal, tanto daqui de Santa Catarina e do Brasil, quanto do estado de Baden-Württemberg na Alemanha,
todos os objetivos do trabalho prisional são para a ressocialização do preso, são para que aquilo ali transforme a vida dele no futuro e que ele não volte a delinquir, e um dos motivos seja porque ele encontrou uma atividade ilícita que ele possa fazer após a soltura. E nenhuma dos dois estabelecimentos prisionais dá essa oportunidade, assim, de aprender uma coisa que vai ser útil para aquela pessoa no futuro, que ela vai poder contribuir com a sociedade de uma maneira lícita. Então, acaba que não se utiliza daquele momento em que é possível incutir no preso uma ideia de que é possível ganhar a vida de uma maneira lícita, porque todas as oportunidades são, digamos assim, inúteis posteriormente, né? Naquele momento, é claro, não se pode desvalorizar o fato de que algum trabalho é melhor do que trabalho nenhum, até porque o trabalho prisional ele envolve várias outras coisas, como a possibilidade de remissão da pena, que a partir de 3 dias de trabalho o preso desconta um dia da pena no final. Então isso dá uma ideia de trabalho de satisfação para o preso a partir daquilo. Mas esse não deveria ser o objetivo principal do trabalho prisional. O trabalho prisional ele tem um fundo muito mais importante do que única e exclusivamente fazer o preso passar pela execução penal sem ficar parado o dia inteiro. Então, é um momento importante em que existe a oportunidade da sociedade alcançar aquela pessoa e demonstrar para ela, não, ó, é possível. Inclusive, eu estava fazendo uma breve pesquisa ontem, por conta do lançamento de hoje, do livro, e hoje, no ano passado, das audiências de custódia realizadas no estado de São Paulo, 90% foram prisões feitas por conta de crimes patrimoniais. Então, assim, o preso, digamos assim, o criminoso nem sempre vai ser condenado, mas digamos, a pessoa que está no sistema penal, muitas vezes ela está ali porque aquele é o meio dela de ganhar a vida. E é mais fácil mesmo, às vezes é mais fácil, às vezes é a única oportunidade que a pessoa tem, e deveria ser parte da execução penal demonstrar que não, esse não é o único meio. E hoje, infelizmente, ao final, claro, eu também foi um universo muito pequeno que eu analisei, mas nem aqui, nem na Alemanha foi possível visualizar a existência desse caráter do trabalho prisional. Ele é eminentemente ocupacional hoje em dia. E os pontos positivos que mais te chamaram a atenção lá na Alemanha? Em relação ao trabalho prisional, eu diria que os pontos mais positivos foram a organização mesmo do sistema todo. O trabalho prisional na Alemanha, ele é dirigido, gerenciado por uma empresa pública que tem vários produtos, digamos. Eles têm de tudo. Cada estabelecimento prisional no estado, na verdade não é na Alemanha toda, desculpa. O estado de Baden-Württemberg tem essa empresa pública que gerencia o trabalho prisional em todas as unidades carcerárias daquele estado. Então, cada unidade vai ter um tipo de serviço, assim, e lá em Constance era empacotamento de peças e teste de peças também. Então, eles recebiam uma carga de uma empresa, eles faziam esses testes, embalavam, etc., e revendiam direto para aquela empresa. Então, eles eram parte de uma cadeia manufatureira, digamos assim. E isso em todos os estabelecimentos. Esse ponto eu achei o mais interessante e positivo em relação ao nosso, que o nosso trabalho prisional aqui, no presídio masculino principalmente, ele depende muito, assim, da boa vontade, tanto do governo do estado, em formar novas parcerias, quanto da sociedade civil. Tem a Intelbras também, com a montagem de telefone. Existe um convênio com uma empresa que faz bijuterias, acho que é Haveroff o nome, já há muitos anos também. E a possibilidade também de trabalhar no próprio estabelecimento prisional. Então, assim, acaba sendo uma coisa meio desorganizada, não existe também um ambiente exato, todas as oficinas, elas são um pouco enjambradas, assim. Lá existe um ambiente exato,
o que a gente imagina mesmo quando pensa assim, na Alemanha, a organização mesmo, isso é o que chama mais atenção, é o ponto mais positivo em relação à nossa experiência aqui no Brasil, que é uma coisa meio assim, ninguém tem muito interesse em fazer aquilo funcionar. Então, acaba sendo mais deixado de lado, assim. E também a possibilidade de todos os presos poderem trabalhar. Isso é algo que deveria ser a regra, tanto aqui quanto lá. E lá, realmente, eles põem isso em prática, então isso demonstra, assim, uma verdadeira lição de cidadania, né, que aqui deveria acontecer também e não acontece. Em relação aqui, a gente tem mais oportunidades de trabalho, então, embora um pouco mais desorganizado, o fato de terem mais opções de trabalho, tu também leva a organização do estabelecimento prisional a poder oferecer para diversos tipos de pessoa, diversos tipos de trabalho. Embora todos eles sejam manuais, a maioria, assim, não tem nada intelectual, então, porque querendo ou não, o complexo prisional, ele é uma pequena amostra da nossa sociedade. Lá dentro tem pessoas de todos os tipos, que têm todos os tipos de habilidades. Então, a gente não pode dizer que eu e você vamos ter o mesmo interesse e vamos nos sentir tão desafiados e felizes em realizar o mesmo trabalho em todas as situações. E assim, a mesma coisa para 200 pessoas. Então, o fato de tu ter 4 ou 5 oportunidades de trabalho se mostra também como um ponto positivo. Porque, pelo menos, existe a possibilidade da pessoa ter uma certa escolha do que ela vai fazer. E, embora, na prática, não exista esse momento da escolha. O trabalho, existe a vaga, existe um preso que está liberado para trabalhar, ele entra naquela vaga. Mas seria possível trabalhar, então, digamos, com essas 4 oportunidades de uma maneira mais, assim, que desse melhores frutos, digamos. Em quais pontos o Brasil se sai melhor? Então, em relação a essa questão das 4 oportunidades de trabalho, eu diria, em relação ao trabalho prisional, seria basicamente isso que foi possível analisar, né? Também foi um questionário muito objetivo, então a gente até abriu, existia um espaço do questionário em que era aberta a oportunidade dos dirigentes prisionais dizerem um pouco a mais, falarem algo a mais, mas nem aqui nem na Alemanha essas partes foram preenchidas. Mas eu diria que o principal ponto positivo no Brasil seria essa questão da maior quantidade de postos de trabalho, né? O fato de lá na Alemanha ser uma empresa pública faz com que as coisas sejam mais organizadas, mas também faz com que seja mais monopolizado o trabalho. Então, é aquilo ali e pronto. Aqui, porque o Estado não dá conta, e até acredito que, de uma maneira positiva, eu acredito, abra espaço para a sociedade civil entrar e preencher esse vazio, a gente tem mais cargos de trabalho. Eu sei, por exemplo, que na unidade carcerária de Curitibanos, o fato de terem vários serviços não torna a coisa desorganizada, e sim muito mais próspera para os apenados. Então, seria também um modelo a se analisar mesmo aqui perto para aplicar nas outras unidades carcerárias. Perfeito, Ana Paula, muito obrigado pela entrevista, parabéns aí pelo seu trabalho, que sem dúvida é muito bacana, né, a gente poder comparar 2 realidades, isso sem dúvida gera frutos positivos para nós. Muito obrigado. Sim, muito obrigada. E o programa Justiça Legal dessa semana fica por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. E você sabe, temos um encontro marcado na semana que vem com mais um programa, com entrevista, com o quadro Isso é Legal, com mais informações do Poder Judiciário. A gente espera você. Até lá.